Como o Wellington está mais aquecido, porque já falou há um tempão, o Wellington queria propor, por favor, que você pudesse iniciar esse painel conversando com os nossos convidados para a gente formar esse painel agora aqui no nosso Faria Palace. Por favor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, na verdade, eu acho que as pessoas que estão aqui no painel têm muito mais a falar do que eu, assim, porque eu já falei um pouco do que o IDBR representa e da nossa atuação e tal. A gente tem um contato muito bom com a doutora Valdirene e tal, nessa temática também, que cada vez mais tem incentivado isso dentro do mercado. E a gente entende que, para além de ativações que a gente chama que é do amor, né, a gente precisa de boas práticas dentro do governo, precisa de boas práticas dentro das empresas também. Eu acho que, para além do falar, né, da atuação do IDBR, que, como eu já comentei, eu acho que as meninas podem falar bem mais do que eu, e eu vou participando depois, né? Mas, assim, só frisando que atividades e ações pontuais, que a gente sempre fala que é no amor, né, elas sozinhas não resolvem. É muito legal trazer as pessoas para perto, mas se não tiverem boas práticas, né, que coloquem regras, e inclusive regras internacionais que vêm acontecendo, as coisas tendem a não acontecer. A gente sabe que existem alguns parâmetros internacionais que vêm acontecendo que incentivam boas práticas no Brasil também. E o nosso grande receio é, quando essas datas acabarem, será que, sei lá, qual vai ser a próxima temática? A gente vai falar sobre os cães, vai falar sobre o quê? Então a gente tem que aproveitar esse movimento para criar, sim, uma base muito forte, para que quando essa onda, né, que eu espero que ela não passe tão cedo, começar a esfriar, que as boas práticas continuem, tanto dentro do governo, quanto dentro das empresas, e realmente que a gente tenha profissionais e diversidade nas empresas como um todo, por longa data, e que isso seja uma prática comum depois. É isso, gente. Bom dia. Como eu fui convidada para ser debatedora, com muita honra, pela Ana Coelho, eu vou passar primeiro, para ser mediadora, eu vou passar primeiro para as debatedoras. Podemos começar com você, Jéssica. Olá, bom dia. Para mim é uma honra estar aqui nesse debate, principalmente com a doutora Valdirene, do Ministério Público. Queria agradecer também ao Tom pela excelente palestra que a gente acabou de ver, que é incrível a gente conseguir ver esse panorama geral sobre a diversidade no mercado de trabalho. E é uma discussão que a gente está falando tardiamente, né? É algo que a gente já poderia ter discutido há muito tempo. Então, a presença de nós, que somos 55% da população brasileira, dentro das corporações, é uma pauta urgente, é uma pauta que não é só dos negros, é uma pauta da sociedade como um todo, e perpassa também sobre o que é que a gente quer trazer de novo para o mercado. Então, eu não consigo imaginar a gente falar sobre modernização do mercado, principalmente do mercado de comunicação, que a gente debate muito sobre tecnologia, sobre dados, e eu não consigo imaginar falar sobre o futuro do nosso mercado se a gente não falar sobre mudança social. Não existe a gente incluir tecnologia, incluir inovação, se a gente não fala sobre mudança de estruturas que já estão aí. E a diversidade e esse profissional negro dentro do mercado é uma mudança de estrutura. Está numa manhã de sábado, com o auditório, todo mundo aqui é interessado em ouvir essa pauta, engajado e repetindo, sim, a igualdade racial, é um passo muito importante e muito necessário dentro desse contexto. A gente tem muito que avançar ainda sobre isso, não esperar aqueles 150 anos para a gente ter essa equidade racial nas corporações e avançar no sentido de propor ações afirmativas, de propor projetos sociais, de propor estratégias para a gente conseguir burlar esse racismo institucional. Gente, bem descontraído, né? Sem problema. Vamos seguir nessa ordem aqui, pode ser? Bom dia a todas e todos. Eu sou Valdirene Assis e quando me convidaram para participar dessa atividade, eu prontamente aceitei.
Então, agradeço aqui a organização do Scream Festival por ter feito, né, esse convite a mim. E venho aqui já tendo participado de uma outra atividade do segmento publicitário na cidade de São Paulo, né, no Festival da Criação, e vejo isso com muita alegria, que lá a temática da equidade étnico-racial foi pautada, foi debatida. Nós tivemos um espaço também de discussão dentro desse evento que ocorreu em São Paulo, e pudemos, então, perceber a presença de muitos jovens negros e negras, estudantes universitários do ramo da publicidade, circulando para aquele festival. Nessa manhã, estar aqui em Salvador e ver que o segmento da publicidade na região Nordeste, quando vai discutir seus assuntos importantes, as questões que são relevantes para o cotidiano de vocês novamente trazem a temática da equidade étnico-racial para um plano de destaque. Eu só posso dizer que isso me deixa, pessoalmente, enquanto cidadã, muito feliz, e que me deixa muito gratificada enquanto profissional, porque na minha condição de procuradora do trabalho e negra, eu desenvolvo dentro da minha instituição uma atuação centrada na prevenção e combate a toda forma de discriminação. Então, dentro do MPT, eu já fiz uma coordenação nacional nessa temática e hoje me ocupo dessa coordenação em São Paulo. E um dos temas centrais para nós, do Ministério Público, é esta inclusão dos jovens universitários, negros e negras, no mercado de trabalho. E o segmento de publicidade, para nós, é prioritário. Então, ver que isso que nós fazemos no nosso institucional reverbera, ganha eco efetivamente nos espaços em que os publicitários brasileiros, publicitários e publicitárias, brasileiros e brasileiras, vêm discutindo, né, os seus assuntos, isso é altamente significativo. Isso mostra, de fato, que a nossa sociedade está num movimento de mudança. E que bom que todos nós que estamos aqui nesta manhã façamos parte, né? Estamos fazendo parte dessa história de um repensar do nosso contexto social, um repensar inclusivo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Muito bem. Eu sou Leomar Borges, sou o coordenador de ações transversais da Secretaria Municipal da Reparação, e agradecer o convite também da coordenação do evento, a indicação também de Paulo Rogério, e aí demanda responsabilidade. Saudar aos colegas que estão aqui no painel, doutora Valdirene, conheço do nosso workshop em agosto, do programa Selo da Diversidade Étnico-Racial. O IDBR, estive lá, né, no encontro do fórum, e conhecendo hoje Jéssica e doutora Vera, a senhora Vera, aí da Sinato. A Secretaria Municipal da Reparação, ela existe desde 2003, e antes que alguém levante a mão dizendo que tem um buraco, uma escada quebrada, um barranco, tenho nada com isso. Isso é um problema da Prefeitura, mas não da Secretaria da Reparação. São outros órgãos que cuidam disso. E a Secretaria da Reparação existe desde 2003 para pensar políticas de promoção da equidade racial, igualdade racial e intolerância religiosa na cidade do Salvador. Dentro da Prefeitura existe um programa chamado Selo da Diversidade Étnico-Racial, que eu coordeno junto com Jaqueline Sobral, que é a supervisora deste programa, para dialogar com as empresas em Salvador, na perspectiva de ações, programas, projetos que combatam o racismo no mercado de trabalho.
Este programa existe desde 2005 na prefeitura, mas só em 2013 ele faz parte, ou seja, ele passa a fazer parte do planejamento estratégico da prefeitura. Ou seja, deixa de ser uma ação setorial da Secretaria da Reparação para ser um programa do governo, e desde que nós estamos lá, ele passa também a ser política de Estado, porque todas as nossas ações estão sendo transformadas em política pública, ou seja, passa pelo legislativo, passa por decreto do prefeito, para que isso permaneça como uma política de Estado e não apenas uma política, um programa de um governo específico. E esse programa já tem mais de 100 organizações certificadas. Para ser certificada, apresenta um plano de trabalho anual, e a cada ano esse selo é renovado se a empresa cumpre aquele programa, aquele plano de trabalho. Nós vamos estar renovando agora no dia 10 de dezembro, ou seja, terça-feira, das empresas que já são certificadas, e renovar e inserir outras empresas que queiram fazer parte do programa, ou seja, serão outorgadas. Então, nosso trabalho hoje vem não só pela questão da formação, que já fizemos mais de 3.500 colaboradores de 30 empresas que são partícipes do programa, foram formadas, discutindo todo o processo de seleção, de recrutamento, de mudança da estrutura, da cultura organizacional, porque aí é o que é o mais difícil, porque as organizações pensam, por mais que exista um setor da diversidade, por mais que exista um RH que faça todo esse processo sem o viés inconsciente, que é uma palavra bonita para preconceito, que estão falando agora, mas se a cultura da organização é estabelecida nesse processo de não abrir espaço para negros, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, por mais que essa cultura na estrutura da sociedade ela tente ser mudada por 1, por 2, por 3, isso é muito difícil. Então não é só o RH, tem que ser toda a estrutura da organização envolvida nesse processo. Então tem que ser o CEO, a alta liderança, o RH, o marketing, todos os setores envolvidos para mudar a cultura da organização. A cultura tem normas, procedimentos, e aí você tem empresas que selecionam estagiários que têm que ter inglês fluente. Não tem como acontecer isso. Então, o nosso trabalho em Salvador é tentar fazer com que as empresas que são certificadas repensem essa estrutura, repensem a sua cultura, tentem fazer uma mudança de forma estruturada para dar respostas à inclusão da população negra, da ascensão dos profissionais negros, porque nesta relação com o mercado de Salvador, por exemplo, 82,8% da população negra, desses 82,8%, 68% perfazem uma massa salarial que chega a alguns bilhões de reais por ano. E essas pessoas consomem, compram em todas as áreas. Na área de comunicação, colocando a internet, Netflix, você tem aí 1,6 bilhão por ano que a população negra consome na cidade de Salvador. Se você pegar todos os extratos, e nós vamos fazer essa apresentação no dia 10, quem quiser estar participando, me procure depois para a gente passar o local, o horário, o convite, vai estar apresentando todo esse extrato de consumo da população negra em Salvador, a partir de uma pesquisa que nós fizemos com a FARE Consultoria e Inteligência, para mostrar o potencial de consumo da população negra em Salvador de alguns bilhões, e isso em 2018, onde tinha uma crise, uma retração do mercado. Se aumenta a inclusão dessas pessoas, se a economia melhora, se aumenta a massa salarial, esse percentual aumenta e esses bilhões consumidos pela população negra de Salvador também aumentarão. Então as empresas, a publicidade, a comunicação, todas as áreas de serviço, indústria, precisam estar atentas a esta população que consome e precisa estar nos espaços de poder, nas representações, ser vistas
e com produtos que atendam às suas necessidades e às suas características. Então a Prefeitura vem dialogando com essas organizações, trabalhando com isso, fazendo as políticas públicas para reduzir as desigualdades e também discutindo com a iniciativa privada no intuito de fazer também essa mudança organizacional de cultura e de identidade destas organizações. É um pouco do que a Secretaria da Reparação vem fazendo, sob a batuta da professora Ivete Alves do Sacramento, que foi reitora da UNEB, com a liderança do prefeito ACM Neto. Bom, eu acho que é mais informal mesmo, né? Tem questões... se você me permitir, eu queria fazer uma breve colocação. Tá bem. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar aqui a presença de Ana Coelho, agradecer o convite para estar aqui nesse painel, que houve até uma contestação nas redes sociais dizendo que esse aqui não era o meu lugar de fala, porque eu não era uma mulher negra. E eu quero dizer que a minha vida inteira, desde que eu fui pré-adolescente, que eu lutei contra a ditadura nesse país, depois fui presa, exilada e voltei para o Brasil pela anistia, que a minha vida é uma história de lutas pelas igualdades, contra todo tipo de discriminação. Na França descobri o feminismo, sou feminista até hoje, e todas essas bandeiras fazem parte da minha história e da minha vida. Então, se não é o meu lugar de fala porque eu não sou negra, intelectualmente eu estou absolutamente identificada e nos atos. E muito grata de poder estar aqui. Eu queria saudar a doutora Valdirene pelo excelente trabalho que vem fazendo, a repercussão, inclusive, do que já fez lá, né, no Sul, o pacto que foi assinado com a participação das maiores entidades de publicitários, a ABAP, a FENAPRO e outras entidades, e que já tem tido uma repercussão grande no Brasil. Antes de mostrar alguns exemplos, porque eu queria mostrar alguns exemplos de como é que a gente pode começar a mostrar aos publicitários e às pessoas de marketing, de comunicação em geral, como é que elas podem trazer a inserção do negro para o mercado de trabalho. Eu trouxe um pequeno videozinho bem curtinho que eu vou pedir para exibir, e lembrando algumas coisas que foram orientadas pela doutora Valdirene, né? Que o Pacto pela Inclusão Social de Jovens Negros e Negros no Mercado de Trabalho, ele tem algumas premissas. Pode passar. Compreender as demandas sobre equidade étnico-racial no mundo do trabalho. As pessoas não têm isso no seu foco no dia a dia, não estão preocupadas com isso, os empresários não estão preocupados com isso, então o trabalho de vocês é fundamental para trazer para a pauta deles isso, definir as estratégias para a inclusão, porque se não tem a preocupação, estratégia, muito menos, né? E estabelecer cooperação com todos esses órgãos que estão aí, Ministério Público, Organização Internacional do Trabalho, ONU Mulheres e entidades governamentais e não governamentais. Então, eu destaquei só aqui algumas diretrizes do pacto para lembrar algumas coisas que já começaram a ser feitas e que, se a gente prestar atenção a elas, nós vamos fazer muito melhor. Pode ir. Por exemplo, garantir o valor da diversidade, respeito e tolerância dentro da empresa, está no pacto, certo? É uma questão fundamental do pacto. Então, passa aí. Pode passar. Infelizmente, como aqui não tem internet, tinha aí 2 depoimentos de funcionários de empresas de agência de publicidade que no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, fizeram depoimentos e colocaram na internet. Pode ser que a dela abra. Não são pessoas militantes do movimento, não são pessoas engajadas, são apenas pessoas que trabalham em agência e disseram isso. Eu já estou concluindo. Vamos lá, passa. Não vai entrar mesmo o vídeo, peço perdão. Mas são agências que tomaram a iniciativa, no dia 20 de novembro, de chamar essas pessoas e dizer como é que você se sente sendo negra e trabalhando dentro de uma agência de propaganda. Isso para estimular as demais agências a verem isso. Vamos lá?
que foi que houve? Tinha outros slides que não está passando. O que foi que houve? Bom, tinha vários exemplos de ações de agências em relação ao Dia da Consciência Negra e tudo mais. O que foi que houve? Passe rápido, porque o meu tempo está acabando, senão aquela moça da plaquinha ali me mata. Passe aí os 2 vídeos, vamos ver se a outra que vem entra. Pronto. Estimular a adoção de mensagens alusivas às datas simbólicas de enfrentamento do luto contra o racismo. Quem trabalha, pode passar, quem trabalha, pode mostrar a peça que vem depois. Essa é uma peça linda, que eu tenho muita honra de ter sido feito pela minha agência, pelo Dia Mundial da Propaganda. É uma homenagem às nossas raízes, 20 de outubro, Dia da Consciência Negra. Esse anúncio, que foi esse rapaz que está fotografado aí é o Sodan, que é um estilista, e ganhou um prêmio Bahia Record, o primeiro lugar do prêmio Bahia Record. Pode passar outro. Além disso, olha, anúncio de dia 20 de novembro, porque os clientes perguntam assim para as suas agências, mas eu preciso mesmo fazer um anúncio em homenagem ao Dia Mundial da Consciência Negra? Se perguntam, porque eles não têm isso como uma causa importante. Então, a gente sempre deve levar o discurso de que o Brasil foi um país onde não teve política de reparação, e quando, em governos passados, a gente levantou a questão das cotas, vocês se lembram perfeitamente a polêmica que gerava isso. O que tinha de gente que era contra a cota, dizendo, eu não devo nada. E aí fica uma sugestão da gente estudar mais a nossa história e divulgar livros como esse aqui, 3 vezes Brasil, que eu aconselho, que é da Lilian Schwartz, que ela faz um apanhado de 3 historiadores mais velhos, já na faixa dos seus 80, 85 anos, mas que contam a história do Brasil e da escravidão completamente diferente. Ele diz, inclusive, que não se estuda o escravismo sem emoção e sem um sentimento de vergonha. E as pessoas não sabem o que é estudar isso, e as pessoas não estudam. Eu não consigo ler o que está escrito ali. Você lê para mim? As pessoas estão vendo aí, então não precisa. Pode passar, para terminar. Finalização. Elaborar campanhas para a promoção da igualdade e equidade de raça, cor e gênero. Se nós, agência, começarmos a fazer isso, o nosso espaço, e começarmos a convencer nossos clientes a fazerem isso, também é um grande passo. Como a Valdirene disse muito bem, pode passar. Valdirene disse muito bem, a preocupação, igualdade, raça, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É um anúncio simples, só gráfico, a igualdade, os 2 braços fazem o sentido da igualdade e a mensagem é essa. Passe outro, vá, por favor. Aí é uma campanha, um estímulo que a gente fez ao cliente no Dia dos Namorados, ele fazer uma campanha, um shopping center que atende um segmento A, B, com um casal verdadeiro, que é clientes dele, inclusive, sendo ela uma mulher branca e ele um homem negro. Vamos em frente? Pode ir, pode passar. Pode passar, por favor. Bom, contemplar também a diversidade racial nas campanhas publicitárias da empresa. Pode passar também. Eu queria citar que foi feito um concurso para escolher uma mulher de um Face, e essa jovem de apenas 14 anos de idade foi a ganhadora do concurso. Pronto, eu acho que mais um. Aí foi a campanha nacional que a FENAPRO fez com os estudantes, que chama FENAPRO Universitário, para escolher estudantes que fizessem campanhas
sobre a importância da publicidade. O título é Adicione ousadia à sua história. Tem um texto aí sobre o que é a história e os protagonistas são um homem e uma mulher negra. Passa. E eu queria terminar com a frase da Valdirene, que eu acho absolutamente espetacular, onde ela diz: engajar agências de propaganda é um dos caminhos mais eficazes de disseminação de ideias. Me venderam essa frase como sua, viu, Valdirene? Então, a minha intervenção aqui é no sentido de fazer esse apelo com o Sindicato das Agências de Propaganda para que as agências trabalhem a necessidade da empregabilidade de negros e negras dentro das suas empresas, façam isso com seus clientes, façam isso com sua comunicação e incentivem, sobretudo, o estudo da história do Brasil, o papel do negro na história do Brasil, não só da Bahia, mas do Brasil como um todo, né? E que façam com isso que a gente combata o racismo e desenvolva uma consciência nova sobre o que é igualdade racial. Obrigada. Senhoras e senhores, opa! Agora sim. Mais uma vez uma salva de palmas para esse nosso painel. A gente começou em alto nível o dia de hoje no Screen. Gostaria de agradecer a todos os nossos convidados. Muito obrigado. E a gente vai iniciar agora mais uma cerimônia, mas muito importante aqui no Screen. Gostaria só do pessoal, a gente agilizar para colocar aqui, por conta do nosso tempo. Pode botar aí mesmo. Pois agora a gente começa o cerimonial da assinatura do Pacto de Igualdade Racial com as agências de publicidade. Ó, para quem chegou agora, né, dá um bom dia mais uma vez, que a gente começou um pouco mais cedo. Gente, bom dia! E pode ser melhor, pode ser melhor. Gente, bom dia! Agora sim! Ó, meu nome é Raoni Oliveira e hoje eu serei o mestre de cerimônias e vamos celebrar hoje um dia, na verdade, histórico, não só do nosso estado, mas do Brasil inteiro hoje. Hoje a gente vai construir, vai assinar, na verdade, com diversas agências e representantes aqui, um marco na história do nosso país. Ó, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença. Então aí a gente, sempre que eu falar assim o nome de alguém, a gente vai combinar o seguinte: fala o nome e a gente bate palma, fechado? Para todo mundo se sentir valorizado. Da coordenadora de Cor de Igualdade do MPT Bahia Nacional, a Jaqueline Coutinho. Palmas, senhoras e senhores. Muito obrigado. Também a coordenadora de Cor de Igualdade do MPT São Paulo, a Valdirene Assis. Também gostaria de agradecer a todos os representantes publicitários negros aqui de Salvador. Palmas. O pessoal do U, pode fazer o U mais forte mesmo, viu? Não fiquem tímidos não, o U é legal. Ó, eu gostaria de chamar ao palco agora a procuradora do Ministério Público do Trabalho da Bahia, a Jaqueline Coutinho. Por favor, Jaque, sobe aqui. Já está aqui. Tudo bom? Também a coordenadora de Cor de Igualdade do MPT São Paulo, a doutora Valdirene Assis, que já está por aqui. Palmas, gente, palmas. Não faz mesquinhagem de palmas, não. A gente pode gastar palmas hoje à vontade. A representante do Publicitários Negros, a senhorita maravilhosa Jéssica Almeida. Gostei da galera do U agora, hein? É isso aí, galera do U. E ele, que é um mestre. Então, pessoal, agora eu quero que ele seja ovacionado. O nosso mestre, vovô do Ilê. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, o Ministério Público do Trabalho tem como um dos seus principais objetivos prevenir e combater a discriminação racial nas relações de trabalho e valorizar a diversidade racial nos espaços empresariais, de modo a reduzir as desigualdades raciais no campo econômico e, consequentemente, no social, político e também cultural.
Portanto, vamos celebrar o dia de hoje, 7 de dezembro de 2019, dando início a este marco histórico com o setor de publicidade e propaganda do estado da Bahia e aqui, na cidade de Salvador, tendo como a missão auxiliar, reparar, equilibrar e combater as desigualdades raciais no setor. Afinal, sabemos que isso é muito importante. Como é sabido por todos, nós negros somos 55% da população brasileira, aqui representados em suas interseções de gênero, idade, pessoas com deficiência, LGBTQI+, que toda hora a gente vai colocando um número novo, né? Uma letra nova que é importante, afinal, todos têm que se sentir representados. Por isso é urgente políticas que garantam a equidade no nosso setor de publicidade e propaganda, aqui representados pelas principais agências de Salvador. Um adendo, um parêntese aqui agora. Eu gostaria de falar que uma das minhas formações também é de publicidade e propaganda, e eu sinto muito honrado em estar aqui hoje sendo mestre de cerimônias desse evento muito importante. Então, eu só queria que nesse exato momento a gente já batesse palmas, porque vai acontecer daqui a pouquinho. Palmas, gente, por favor. Então, é com muito orgulho que o poder público representado pelo MPT, Sociedade Civil e publicitários tem a honra de agradecer publicamente de forma nominal e alfabética as agências Engenho Novo, Ideia 3, Layout e Propaganda, Moria Comunicação, a Objetiva Comunicação, a Propeg, a Rocha Comunicação, a SLA Propaganda, a Tupi Criatividade e a Agência Única. Palmas para essas agências. Temos a honra também de agradecer publicamente os meios de comunicação e sindicatos da área de publicidade e propaganda de forma nominal e alfabética. A ABAP, a ABMP, a Sinapro e o Screen, claro, o maior festival de criatividade do Nordeste. Então, palmas! E é com muita honra que eu convido a doutora Jaqueline Coutinho, a procuradora do Ministério Público do Trabalho da Bahia, para dar boas-vindas à nossa solenidade. Então, por favor, Jaque, palmas para ela mais uma vez, gente. O microfone é seu. Bom dia a todos. É uma grande felicidade estar presente aqui hoje nesse evento, apresentando o Ministério Público do Trabalho no Estado da Bahia, que é o local onde há a maior concentração de negros e negras fora do território africano. A assinatura desse pacto por empresas do segmento de publicidade é um importante marco histórico, é um despertar de consciência voltado à promoção da igualdade de oportunidades, prevenção e combate à discriminação racial nas relações de trabalho. Estamos muito felizes, gostaríamos de parabenizar as empresas que tiveram a coragem e a disponibilidade de assinar esse pacto, assumindo um compromisso público de atuar como verdadeiras transformadoras de uma realidade social, histórica, triste, enraizada, que já passou da hora de ser alterada. Então, não vou me delongar muito por conta do tempo, mas estamos muito felizes. O pacto é firmado dentro de um projeto nacional de atuação do Ministério Público do Trabalho, que é gerenciado pela colega Valdirine e vinculado a uma coordenadoria que é muito cara ao MPT, que é a Cor de Igualdade, como já foi relatado aqui pelo nosso mestre de cerimônia, que tem por objetivo justamente essa promoção da igualdade de oportunidades e a prevenção e o combate à discriminação em todas as suas formas nas relações de trabalho. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Palmas mais uma vez, gente. Obrigado, doutora, pelas palavras, tá? Vamos continuar nosso cerimonial? Então é o seguinte, muitas vezes a iniciativa, iniciativas como essas começam com um pontapé inicial. E ela é mulher negra, retinta, com cargo executivo em uma das maiores agências do Estado. Ela se via, então, como uma das poucas no seu espaço de trabalho e escolheu assim para sua carreira. Se questionou, então, uma vez em querer mais pessoas negras ocupando sua posição. E hoje o seu sonho se tornou realidade. Como dizia o Martin Luther King, I have a dream. Então, eu tenho uma honra, quero ver o pessoal do Uhu agora, hein? Essa você vai gostar. Ó, eu tenho a honra de chamar Jéssica Almeida, mulher negra, publicitária. Cadê a gente? Aê! Que está representando todos os publicitários negras e negros dessa solenidade. Jéssica, por favor.
Oi, gente. Obrigada, galera do Rua aí. Me desculpa que minha voz está um pouco ruim, mas eu, como alguns sabem, eu sou redatora de formação, então eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Mas vou tentar falar um pouquinho. Para mim, é uma honra estar representando meus colegas de profissão, meus colegas publicitários negros, numa cerimônia como essa, que é um marco histórico no mercado de comunicação do nosso Estado. Então, a gente está falando de uma população majoritariamente negra, que é invisibilizada em vários espaços, e esse compromisso, esse pacto é um compromisso que as agências têm em promover políticas afirmativas para abrir caminho e abrir espaços para nós negros nesse mercado. Então, quando a gente fala sobre representatividade, a gente fala muito sobre representatividade, a pergunta é: a gente está sendo representado e existe representatividade dentro desse lugar onde a gente trabalha? Existe representatividade dentro desse mercado da comunicação? Quem está fazendo a comunicação para nós que somos consumidores dessas marcas? Então, não basta só a gente estar marcado em uma campanha de 20 de novembro, não basta a gente estar marcado em uma campanha que fala sobre raça, a gente quer estar em todos os lugares. A gente quer tudo, a gente não quer só uma parte. Então, eu acho que esse momento é o momento que a gente para e pensa de toda a contribuição que o negro teve na modernização, na construção do nosso país e na construção também do que nós somos hoje. Então, nada mais justo do que a gente estar também por trás dessas campanhas, por trás de projetos sociais, por trás de projetos de comunicação que falem sobre nós. Então, a partir desse momento, é um pontapé inicial. E eu queria fechar com a frase que a gente não vai falar nada sobre nós sem nós. Então, é isso, gente. Obrigada. Palmas! Deixa eu aproveitar, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui do cerimonial para falar com o pessoal aqui também. Oi, gente, tudo bom com vocês? É o seguinte, a gente sabe muito bem da importância do dia de hoje, mas agora, especificamente falando, até mesmo como um publicitário de formação, o meu convite é para todos os publicitários negros que estão aqui presentes. A gente sabe que isso é apenas um pontapé inicial, mas queremos mais, e sabemos que queremos mais. Queremos ocupar mais espaços, queremos ocupar os espaços de poder, pois a gente sabe que os espaços que nos são delegados hoje, não são apenas os espaços que queremos conquistar. A gente precisa, cada vez mais, para combater o racismo, sobretudo o racismo institucional, está mais presente nos espaços de poder. Pois racismo não é só sobre cor, todos vocês já passaram dessa fase e sabem muito bem o que é isso. Racismo é também sobre a relação de poder. Então, a gente quer, nós por nós, como diz a Jéssica, movimentar mais, ter mais e ser cada vez mais nós por nós, tá bom? Mas vamos nessa, vamos continuar a nossa cerimônia de hoje, pois nós negros precisamos ir além, ajudar uns aos outros, somando os esforços, e assim sobrevivemos e ocupamos mais espaços nos postos de trabalho, driblando, claro, o racismo institucional. Nessa caminhada existem muitas pessoas brancas que também são nossas aliadas, e é assim que carinhosamente chamamos. Portanto, poderíamos chamar, na verdade, aqui, porque essa parte não foi cortada, então vamos pular essa parte. Mas tudo bem. Eu gostaria de chamar agora, para compor a nossa cerimônia, duas pessoas muito importantes, e que vão abrilhantar mais o nosso cerimonial nesse dia tão importante. Gostaria de chamar a Maísa e também o Paulo Rogério para compor o nosso cerimonial. A galera do RU! Pronto. Olá, gente, obrigada. Complementando as palavras de Jéssica, nós merecemos sim... Oi? Ah, não. Desculpe. Nós merecemos sim e ocuparemos todos os nossos espaços. Afinal, a publicidade não deve ser feita apenas sobre nós, mas também por nós, não é mesmo? Bom dia, mais uma vez, meu nome é Maísa, eu sou publicitária, mulher negra, participante de um projeto chamado Conexão Negra, que nasceu aqui na cidade de Salvador, claro, a capital mais negra do nosso país, e ele tem como objetivo de
capacitar profissionais negros para a inclusão no mercado de trabalho, né? Afinal, a gente está cansado de fazer esse trabalho apenas de base. A gente precisa começar a dialogar com as agências para, de fato, pensarmos em formas diferentes de atuar no mercado publicitário de Salvador. Rogério, por favor, eu queria que você se apresentasse agora no momento. Obrigado, muito legal. Gente, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite. Né? Esse momento é um momento histórico aqui no Screen. A gente está vivendo um momento importante no Brasil, onde esse debate, que por muito tempo foi um debate escondido, um debate velado, está tornando um debate na sociedade. Estamos hoje juntando o mercado publicitário, poder público, para redefinir o que nós queremos para o futuro. Eu sou Paulo Rogério, sou publicitário, empreendedor, e aqui eu não tenho como deixar de mencionar um fato histórico, que é um grupo que foi formado em 2005, aqui está a minha colega Ivica Danusa, de publicitários e outros profissionais de comunicação nessa cidade de Salvador, chamado Instituto Mídia Étnica, que lá atrás, quando a gente falava sobre diversidade na mídia, a gente era considerado como loucos. Mas hoje em dia a gente vê que é tão importante ter esse movimento e a sociedade cada vez mais discutindo o tema da diversidade. Nós somos mais de 50% da população brasileira. As estatísticas falam que existe menos de 13% de profissionais negros no mercado, hoje, nas maiores agências do Brasil, e esse número precisa mudar. Esse número precisa mudar, a gente precisa ter muito mais diversidade, não apenas por uma questão de preencher um espaço no mercado, mas por uma questão de renovar discursos, renovar narrativas, em um momento que a comunicação precisa tanto de novas narrativas, um momento que a comunicação e a publicidade está em choque, está se redescobrindo, né, com a disrupção da internet, etc. Então, eu queria falar para vocês do mercado publicitário aqui, que existem até dois momentos, né? Tem um momento da coerção, que é necessária, eu até falo no meu livro, Oportunidades Invisíveis, sobre isso. A coerção é necessária, mas entendam que, com a inclusão de pessoas negras no mercado, com a inclusão de pessoas negras com outros repertórios, isso vão ajudar vocês do mercado publicitário a enxergar novas oportunidades, a enxergar novos caminhos, a pensar além do óbvio. Isso é inovação e isso é diversidade. Então, é muito importante a gente ter esses espaços. Realmente estou bastante emocionado, porque eu sonhei, junto com meus colegas, há muitos anos por um momento desse, de o mercado finalmente entendesse de que era importante incluir a população negra dentro da formulação de políticas de comunicação, em especial de publicidade, que é a nossa área de formação. Então, eu queria agradecer imensamente, parabenizar, fazer uma referência especial ao Grupo Publicitários Negros, que é uma articulação muito importante, uma articulação histórica também, de reunir profissionais que são invisibilizados nesse mercado, que é tão cruel, tão concentrado na mão de poucas pessoas e poucas agências. Então, a gente precisa realmente diversificar. E, para finalizar, eu quero deixar dois pontos. O primeiro é que não precisamos reinventar a roda. O mundo já está fazendo muitas ações de diversidade. A gente tem nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, os grandes grupos estão criando unidades de diversidade, estão criando políticas de diversidade. A gente só precisa fazer o que é certo, o que é justo, o que é importante. E, por fim, queria deixar uma frase, que é uma frase que me inspira bastante, de um poeta, né, que falecido aqui da cidade de Salvador, chamado Limeira. Ele falava que, de maneira metafórica, se Palmares não existe mais, façamos Palmares de novo. Muito obrigado. Continuando o nosso cerimonial, o que traremos como pauta aqui hoje é como, onde e por que devemos ocupar esses espaços que também são nossos. Gente, esse é um momento histórico para a publicidade de Salvador, esse é um momento histórico para a publicidade do Brasil, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa pessoa que nos conectou a essa realidade de uma forma muito estratégica. Ela já foi citada aqui diversas vezes, mas ela não levantou um dedo ou voz para fazer tudo isso. Ela foi uma pessoa que, muito pelo contrário, ela sempre esteve, foi a única no seu espaço durante muito tempo. Ela simplesmente hoje luta pelo que o nosso povo tenha um direito justo e igual perante a todos. Eu queria passar a palavra para essa pessoa, que ela tem 18 anos de Ministério Público do Trabalho. Ela é mulher, negra, mãe de gêmeos. Ela é coordenadora do projeto nacional do qual eu faço parte, de inclusão de jovens negros e negras no mercado publicitário. Ela é coordenadora do Coro Igualdade do Estado de São Paulo. Por favor, aplausos muito merecidos para a doutora Valdirene Assis.
Você é maravilhosa, doutora Valdirene. Muito obrigada por tudo. E eu não queria me despedir sem antes agradecer ao vovô do Ilê. A gente passou 3 meses dentro da casa e foi assim um lugar de muita troca, muito aprendizado. Jéssica esteve lá para ensinar, Rodrigo também esteve lá para ensinar. Eu pude tanto ensinar como aprender. Vovô, muito obrigada por tudo isso, Palmas, viu? galera do U. Galera do U. Bom, eu fiz dentro do Ministério Público, junto com os meus colegas, Jaqueline está aqui, é uma das colegas de Ministério Público que leva junto essa pauta, a estruturação de um projeto nacional de inclusão de jovens negras e negros no mercado de trabalho. Então, essa atividade que nós estamos fazendo aqui, para nós, ela tem esse escopo, ela tem esse propósito, ela tem o propósito de trazer mais jovens negras e negros para as agências de publicidade, para esse espaço criativo, né, dessas agências. E na fala da Jéssica, eu acho que está bem representada o pleito que os movimentos sociais trazem, que é legítimo quando a gente observa o que é essa demografia brasileira, e que é muito mais legítimo quando a gente pensa numa demografia como a baiana, né? Falar, portanto, de equidade étnico-racial para nós do Ministério Público significou um esforço grande, por exemplo, de trazer o Conexão Negra para que a sua primeira edição, projeto esse que a gente quer que seja nacional, ocorresse primeiramente aqui e que fosse recebido pelo Ilê, e que foi tão carinhosamente recebido pelo vovô e por todos do Ilê. Tudo isso porque nós acreditamos que os dados que o IBGE nos mostra, desta elevação do número de profissionais, ou melhor, de alunos, né, de estudantes, no ensino superior, isso não está traduzido no que é uma elevação deste mesmo contingente no mercado de trabalho. Então, os dados do IBGE são recentes, vocês devem ter visto isto há questão de umas 2 semanas, mas o Ministério Público do Trabalho já possuía esses indicadores, já considerava esta realidade, por todo o trabalho que foi feito para a construção deste projeto, e sabia que a grande discussão não era mais a qualificação. A qualificação profissional veio. Os jovens, as meninas, os meninos, negros e negras, eles estão na universidade. Mas, apesar disso, no momento em que se busca o estágio, no momento em que se tenta uma vaga para trainee, no momento em que se pretende concorrer a um cargo de mando e gestão, no meio publicitário, nos escritórios de advocacia ou nas empresas em geral, essas pessoas não conseguem. Elas acabam não conseguindo adentrar esses espaços. E este descompasso entre o que é já a formação conquistada através de várias políticas, através de muita luta, né, dos movimentos negros para essa conquista desse ensino superior, isso a gente, operadores do direito, nós que lidamos com esse universo, né, do mundo do trabalho, nós não conseguimos ver estas pessoas participando do mercado. E é exatamente para que a gente consiga enfrentar esse quadro grave de desigualdade racial no mundo do trabalho que o MPT traz um projeto de inclusão de jovens negras e negros. E o pacto, ele é uma etapa importante na execução desse projeto. É o momento em que as empresas que nós chamamos, e aqui as agências de publicidade, é o momento em que essas pessoas jurídicas têm a oportunidade de dizer: sim, vou aderir a esta proposta
de inclusão, vou desenvolver estratégias no interior da minha estrutura para fazer capacitação, para ter essa discussão nesse ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo. Eu vou investir em capacitações para que as pessoas que já estão no meu quadro funcional consigam progredir na carreira. E sim, eu vou contratar as pessoas. Eu vou trazer estas pessoas para o mundo do trabalho. Então, este movimento que nós estamos realizando, ele não é coercitivo, ele é um movimento em que nós, Ministério Público, estamos acompanhando o trabalho que as empresas estão fazendo. Nós temos realizado várias reuniões. Recentemente, o setor de recursos humanos também fez esta mesma adesão ao pacto e, portanto, nós estamos com uma rede de parceiros muito grande. Além dessas empresas que estão no projeto, das agências que aqui estão representadas por esse pacto que é assinado nessa manhã, nós temos Caritas, Pacto Global, ONU Mulheres, Organização Internacional do Trabalho. Nosso trabalho é realizado num contexto da campanha Vidas Negras Importam, da década afrodescendente. Esta agenda que nós estamos cumprindo, ela importa não às pessoas negras do Brasil, ela importa à sociedade brasileira. Então, lugar de fala num debate sobre igualdade racial, todas as pessoas têm. O que a gente precisa observar sempre é o protagonismo devido nos espaços pertinentes. Mas essa discussão não é travada entre pessoas negras. Esta discussão é travada entre todos nós. Esta construção depende de todos nós. Tá? Então, este momento do pacto é um momento em que nós temos as empresas do setor de publicidade do Estado da Bahia dizendo: nós estamos aqui para trabalhar pela igualdade racial. E isso a gente precisa festejar. Então, muito obrigada às empresas que se predispuseram a estar aqui nesta manhã. Muito obrigada às empresas que fizeram esta assinatura do pacto, que depositaram este documento no prédio do Ministério Público do Trabalho aqui da Bahia, e que isto seja apenas o início de uma etapa muito bonita, inclusiva e muito mais rica, né, para o setor publicitário baiano. Palmas de arrepiar. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Eu gostaria de chamar agora, representando o Screen Festival, ela que é a presidente da ABMP. Por favor, uma salva de palmas para Ana Coelho, gente. O fera com a pilastra, a gente fica sem saber, né? Eu vi você andando, a gente fica sem saber onde é que vai. Bom dia, gente. Que prazer poder abrir esse espaço para vocês aqui hoje, do pacto, porque, na verdade, o painel já estava montado, né, com o Wellington Mendes, e a gente conseguiu fazer isso em cima. É um prazer mesmo. O Screen está aqui para isso. Se a gente for olhar assim, o nosso line-up, ele é cheio de palestras mesmo que discutem os temas de diversidade, de igualdade racial. Eu não sou a melhor pessoa para falar, mas eu tenho um super conselheiro no Screen, que é o Paulo Rogério. Ele me apoia desde o ano passado, né? Desde quando a gente começou aí essa empreitada, que é o Screen, ele apoia a gente. E é quem, quando eu tenho qualquer dúvida, e a gente tem muita, né? Eu recorro. Eu sou CEO da Aratu, diretora da TV Aratu aqui. E eu falo, gente, a diversidade lá dentro é uma coisa singular, porque a gente tem negro na nossa mesa de decisão. Ney Bandeira está ali, sabe que somos 8, 9 gerentes, desses daí, sei lá, metade são negros. A gente tem Pedro, tem Pablo, tem César, que sentam na nossa mesa de decisão toda segunda na nossa reunião. Nossos apresentadores são negros. Então, e não foi, honestamente, não foi assim, queremos que seja uma mulher. Não, foi a Elise, por meritocracia, ela está lá. A Alex Lopes, por meritocracia, ele está lá.
Mas o que eu quero dizer aqui, não é o meu lugar esse, mas eu estou aqui como fundadora do Screen para dizer que vocês têm todo o espaço aqui com a gente. Até falei, não quero estar na mesa, mas eu vou estar ali assistindo, vou ver vocês, vou cumprimentar e dar esse bom dia e dizer que eu estava falando ali com o Paulo Rogério, ano que vem vai ter mais, a gente vai pensar em novos temas, novos painéis juntos aí, que a gente possa debater esse tema e realmente abrir mesmo o nosso mercado para isso. Parabéns. É isso, bom dia. Senhoras e senhores. Obrigado, Ana. Agora, não tem como a gente ter ele tão perto da gente e não abrir o microfone. Eu gostaria de uma salva de palmas mais uma vez para o vovô do Ilê. Vovô, por favor. Valeu, galera do... Por favor, vovô. Bom dia, pessoal. Doutora Valdirene, mais uma vez. Muito obrigado pela parceria, né? Mas, como diz as músicas do Ilê, nosso sonho almejado já deu certo. As coisas realmente estão mudando. Eu vejo há 46 anos, quando eu fundei o Ilê. O Ilê foi fundado por essa questão da discriminação do espaço do negro no carnaval. E 46 anos depois, nós continuamos nessa luta, né? Realmente é uma grande vitória. Quando eu digo às pessoas que essa luta não é minha, essa luta é nossa. Não é só do povo negro, é do povo baiano. Uma terra que nós somos maioria. Nós já tivemos muitos embates nos eventos do Ilê com algumas agências, porque a cidade tem um vocabulário próprio, surgido da periferia, tem palavras que muitos publicitários não conhecem, que são muito interessantes nessa questão da comunicação. Tá? Mas eu estou muito feliz, né, que isso está acontecendo agora, mas continuo, a luta vai continuar. Porque aqui em Salvador, no Brasil, tem não agravando a todos, né? Estou vendo aqui, alguns já aderiram, mas o empresário baiano, principalmente, ele precisa ser menos racista e mais capitalista. Porque o empresário aqui, alguns, antes de ser capitalista, ele é racista. Ele, às vezes, deixa até de faturar, mas não quer juntar a marca dele com o povo negro. Então, você chega em uma cidade como Salvador, né, como Bahia, você vê determinadas propagandas comerciais de televisão, você pensa que está na Europa. Eu fui... antes daqui se comemorava muito o 13 de maio, nós conseguimos abolir o 13 de maio, 20 de novembro, mas a gente não pode só se centrar no mês de novembro. Eu cheguei numa cidade interior, uma cidade negra, aí ia ter um São João... Como as propagandas da festa junina, parecia que eu estava numa cidade europeia. Só tinha mulheres louras, homens louros. Quando eu chego numa cidade só de negros, e aí você fica sem entender muito essa questão da comunicação. Mas a gente vem nessa luta aí há um tempo, né, através dos blocos afro, que não é só carnaval, como diz a música do Ilê. Eu quero muito mais, além de esporte e carnaval, porque as pessoas pensam que o negro só sabe jogar futebol, fazer samba, brincar carnaval, mas nós temos condições de participar de tudo. E estamos lutando por isso, né? Principalmente na esfera do poder. Em 2006, eu não sou publicitário, mas eu lancei uma campanha na Noite da Beleza Negra. Eu disse, esse ano eu quero ela. Muita gente entendeu que pensou que era alguma mulher. Eu quero a cidade... Eu quero participar do poder dessa cidade bela. Então, não é nenhuma comercial com propaganda racista, criar um novo apartheid, mas já passou da hora de 470 anos. Salvador, por exemplo, nunca teve um prefeito negro. Então, nós estamos nessa labuta, não só da esfera de poder, de prefeito, mas em toda a esfera, espaço nessa cidade, tem que ter mais participação do negro. Até para poder, com certeza, a cidade vai ficar muito mais bonita, muito mais rica, vai faturar muito mais, porque tem que a gente chegar em qualquer espaço aqui em Salvador e você olhar, só ver o negro na portaria, na limpeza. E não adianta, porque tanto esforço, a juventude negra está estudando, está formado e está desempregado o tempo todo. Não ocupa o espaço devido que merece. Uma cidade que nós somos maioria, todo mundo tem orgulho de dizer que faço parte dessa cidade, da Roma Negra, capital da felicidade. E eu não sei que felicidade é essa que não chegou para nós.
Mas parabéns, pessoal. Estou muito orgulho de fazer parte desse projeto, né, Conexão Negra. E a Senzala do Barro Preto, né, é a nova senzala. A pessoa pergunta por que a Senzala do Barro Preto foi um espaço de sofrimento, de tortura. E a nova senzala é um espaço de comunicação, de festa, de conhecimento. E não é só para ensaios do Ilhaí. Lá acontece casamentos, festas e projetos como esse, Conexão Negra. Estou muito orgulhoso de ceder esse espaço para dessa contribuição. Paulo Rogério, estamos juntos aí, meu irmão. Sucesso, parabéns. Valeu, nego. Muito obrigado, vovô Lelê. Parabéns, muito obrigado por sua luta. Chamar rapidinho ele para representar o Vale do Dendê. Paulo Rogério, por favor. Só quebrar o protocolo um pouquinho para fazer uma sugestão pública aqui para todo mundo que está aqui e a organização do Screen. A gente está vivendo um momento de transição muito forte, tá? O velho e o novo estão convivendo de maneira, às vezes, conflituosa, às vezes é difícil, né, você mensurar como é que está acontecendo esse processo no Brasil todo. E a gente precisa sentar e conversar. O diálogo é a forma mais importante de nivelar conceitos, de nivelar ideias, de olhar olho no olho para as pessoas e dizer: a gente quer igualdade e qual é o caminho a seguir. Minha sugestão é o seguinte: estava conversando com a Ana, ela catou aqui uma sugestão de a gente ter, a partir do ano que vem no Screen, uma trilha fixa de discussões com o mercado publicitário sobre esse assunto. Essa é a primeira coisa. E convidar o grupo publicitário negros, para quem não faz parte ainda, pode, por favor, buscar o pessoal aí, o grupo publicitário negro, para fazer parte da curadoria de conteúdo, de palestrantes, formalmente, junto com a ABMP. Então, a Ana concordou com essa ideia. Eu acho que o Screen vai receber muitos insights importantes e a gente vai garantir que, cada vez mais, esse assunto que é inevitável se falar em um evento de publicidade, e ainda mais no evento em Salvador, possa ter realmente um vertical importante dentro do evento. Então, eu queria fazer essa sugestão. Acho que a Ana já catou aqui. Espero que todo mundo goste dessa ideia, para que a gente possa, né, vovô, continuar esse legado que vocês fazem aí, fizeram e fazem desde os anos 70, agora atualizando essa pauta e conversando com o mercado. O mercado antigo vai ter que entender que o novo está chegando. E o novo somos nós. Obrigado, gente. Muito obrigado, Paulo. Agora vamos chegar à parte mais importante desse cerimonial, a parte onde vamos assinar o nosso Pacto pela Inclusão Social de Jovens Negros e Negras no Mercado de Trabalho. Vou fazer o seguinte: eu vou chamando o pessoal, o pessoal vem vindo para cá para assinar, a canetinha está aqui, eu vou até ficar um pouquinho mais distante para dar para todo mundo assinar bonitinho. Então, agora vamos partir para o nosso rito. Eu gostaria de chamar ela, que já falou bastante, já encantou todo mundo e está fazendo um trabalho maravilhoso, a Procuradora-Geral do Ministério Público do Trabalho, a coordenadora da Cordigualidade do MPT de São Paulo, a doutora Valdirene Assis, por favor. Pode assinar aqui. Já pode vindo também os representantes da Sinapro, da FENAPRO, da ABAP, da ABMP, do Screen, também os representantes dos publicitários negros. A Jéssica também aqui representando a gente. Calma, tem que fazer a foto bonita, doutora. Isso. Para depois a gente postar no Instagram e marcar e ganhar. Vem, Jéssica. A foto é importante. Os representantes da ABAP, da ABMP, do Screen, por favor, compareçam aqui para a gente dar início, dar continuidade, na verdade, aqui, por favor. Vera. Pronto. Opa, agora sim. Aproveitando também para chamar os representantes das agências Engenho Novo, Ideia 3, Layout e Propaganda, Moria Comunicação, Objetiva Comunicação, Propeg, Rocha Comunicação, SLA Propaganda, Tupi Criatividade e Agência Única. Por favor.